Bom dia, alunos, alunos do sexto ano. Essa aula aqui eu estou gravando para ficar acondicionada lá no canal. No entanto, essa aula ela é referente à aula do dia 6/7/2020, ou seja, é uma aula que vai ser cobrada de vocês somente no mês que vem, ou seja, daqui a praticamente 2 semanas, vamos dizer assim. Mas por que eu estou deixando gravada? Porque aquele aluno que tiver interesse em estudar mais, se aprofundar mais, né? Querer fazer um apanhado melhor, ou seja, um adiantamento melhor do conteúdo que está sendo passado, é só acessar lá e estudar conforme o seu próprio ritmo, conforme sua própria vontade. Tá ok? No sexto ano, a gente, né, e nessa aula, a gente vai entrar no capítulo 3 do livro de vocês, certo? A gente vai estudar os povos do Oriente Médio. Então, nós vamos iniciar essa aula vendo a questão dos povos do Oriente Médio. Bom, em primeiro lugar, onde fica o Oriente Médio? A gente tem que se situar, né? O Oriente Médio, o planeta Terra, não é? Ele é dividido em duas partes. O planeta Terra é uma bola, tá certo? Aonde de um lado temos a parte ocidental do planeta Terra e de outro lado temos a parte oriental do planeta Terra. A parte ocidental também é conhecida como a parte leste do planeta, é onde o Sol nasce. E a parte oriental do planeta Terra é conhecido como a terra do sol poente, porque é lá onde o sol se põe. O sol nasce no leste e esse mesmo sol se põe no oeste. Então, se a gente pegar o planeta Terra, se a gente pegar um mapazinho do planeta Terra, onde contém todos os continentes, a gente vai observar que, se o mapa estiver virado à nossa frente, à nossa esquerda nós vamos ter a parte ocidental do planeta e à nossa direita nós vamos ter a parte oriental. E o que dividiria o mundo ao meio? Bom, foi traçado o chamado meridiano de Greenwich. Greenwich é uma cidade que está situada na Inglaterra. E esse meridiano, que nada mais é do que uma linha imaginária traçada e criada pelo homem, ela serve como linha divisora entre o Ocidente e o Oriente. Nós, por exemplo, que estamos no Brasil, nós vivemos na parte ocidental do planeta Terra. Na parte ocidental. Os japoneses, chineses, né, os russos, os indianos, os paquistaneses, né, o pessoal lá que mora lá na Oceania, na Nova Zelândia, moram na parte oriental do planeta. Tá ok? Então a gente vai estudar um pouco a questão do Oriente Médio. O que é Oriente Médio? É a parte oriental do planeta Terra, mas que se aproxima da linha de Greenwich. Ou seja, é por isso que fala Oriente Médio. Por que médio? Porque está perto da linha de Greenwich. Não é o Oriente Extremo. Tá ok? Bom, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso falar a respeito deles? Primeiro, apesar de eventuais discordâncias por parte de geógrafos e historiadores, normalmente se considera que o Oriente Médio é composto por esses países: Afeganistão,
Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Omã, Síria, Sudão e Turquia. Então, esse conjunto de países que eu acabei de falar para vocês chama Oriente Médio. Então, se eu falar do Catar, ele está situado no Oriente Médio. Se eu falar de Israel, ele está situado no Oriente Médio. Se eu falar do Sudão, o Sudão fica lá na África. Ele também está no Oriente Médio, por conta da linha de Greenwich, que vai dizer quem é que está ao Ocidente e quem é que está ao Oriente. Mas no Oriente, aquele que está mais próximo da linha de Greenwich chama-se Oriente Médio. Tá certo? Então, se eu falar do Egito, o Egito também está na África, mas ele está no Oriente Médio, porque ele está próximo à linha de Greenwich. Se eu falar dos Emirados Árabes Unidos, do Kuwait, da Jordânia, também estão no Oriente Médio. Tá ok? Pois bem, o que é que a gente pode falar um pouco sobre a história do Oriente Médio? É uma história um pouco grande, né? Como tudo na história, mas eu vou tentar dar um resumo rápido aqui. A história do Oriente Médio é o conjunto dos eventos que ocorreram no Oriente Médio. Então, repetindo, a história do Oriente Médio é o conjunto de acontecimentos ou de eventos que ocorreram no próprio Oriente Médio. Região que fica na junção da Euroásia. O que é a Euroásia? Mistura de Europa com Ásia, é onde há a divisão da Europa com a Ásia. E da África, do Mar Mediterrâneo e do Oceano Índico. É o local de nascimento e centro espiritual do cristianismo, do islamismo, do judaísmo e por aí vai. Lá no Irã, existem diversas outras... O Irã é um país que fica perto do Iraque. Existem diversas outras religiões, como o mitraísmo, o zoroatrismo, maniequismo e por aí vai. Ao longo de sua história, o Oriente Médio tem sido um grande centro de negócios do mundo e uma área estratégica em termos econômicos, políticos, culturais e religiosos. As primeiras civilizações ocorrem na chamada região da Mesopotâmia, que é justamente isso que a gente vai estudar, que está no livro de vocês. Essa região da Mesopotâmia, onde hoje é o atual Iraque, país chamado Iraque, é que a gente vai se deter melhor nesse estudo. As primeiras civilizações foram encontradas lá, na Mesopotâmia, e também no Egito Antigo. Originaram-se no Crescente Fértil e em regiões do Vale do Rio Nilo e do Antigo Oriente, assim como as civilizações da Península do Levante, aquela região ali da Pérsia, aquela região ali da Arábia Saudita, né? O Oriente Médio foi unificado pela primeira vez sob o Império Aquemênida. Sei que os nomes são difíceis, mas vão gravando. Aquemênida. Seguido mais tarde pelo Império Macedônico e mais tarde pelos impérios iranianos. A saber, a gente pode citar quando se fala de Império Iraniano. A gente pode falar do Império Assásida e o Império Sassânida. No entanto, seriam os califados árabes na Idade Média ou Idade de Ouro Islâmica que primeiramente iriam unificar todo o Oriente Médio como uma região distinta e criar identidade étnica
dominante que persiste até hoje. Então, percebe-se que lá no Oriente Médio existem povos diferentes vivendo na mesma região, como por exemplo os turcos seljúcidas e o Império Otomano e os safávidas também depois dominaram a região, dominaram a região. Bom, o que é que acontece? Hoje em dia falando, o moderno Oriente Médio, ele surge após a Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano, né, que foi aliado com quando o Império Otomano, que foi aliado com as derrotadas potências centrais, ele foi dividido em um número de nações separadas. Outros acontecimentos marcantes nessas transformações incluem a criação de Israel, que foi feito no ano de 1949, e a saída das potências europeias, momentaneamente o Reino Unido e a França, quando eles se retiraram dessa Primeira Guerra. Foi aí que ocorreu a divisão nessa região da Mesopotâmia, criando nações diferentes. Eles foram suplantados, em parte, pela crescente influência dos Estados Unidos. Bom, no século XX, ações importantes da região do Império deu-se a nova importância estratégica e econômica. A produção em massa de petróleo começou por volta de 1945, com a Arábia Saudita, o Irã, o Kuwait, o Iraque, os Emirados Árabes Unidos, com grandes quantidades de petróleo. As reservas de petróleo, estimadas especialmente na Arábia Saudita e Irã, são algumas dos mais altos do mundo. E o Cartel Internacional do Petróleo, a OPEP significa Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ela tentou dominar, né, os países do Oriente Médio. Por que isso aconteceu? A partir dessa Primeira Guerra Mundial, os olhos do mundo se voltou para o antigo Império Otomano, que se destacava naquela área. Como foi descoberto? Olha que ano isso ocorreu. Década de 40, de 1940, mais precisamente em 48. Então, os Estados Unidos, que era uma grande potência naquele tempo, estava se reerguendo como uma gigantesca potência, porque os Estados Unidos ele se torna a maior potência mundial depois da Segunda Guerra, mas aqui a gente está falando ainda da Primeira. Então, os Estados Unidos, que não é besta nem nada, voltou seus olhos para o Oriente Médio, né, para aqueles países do Oriente Médio, e começou a se fazer presente nos Emirados Árabes Unidos, no Kuwait, no Irã, no Iraque, na Arábia Saudita. Tanto é que depois, em 1990, 92, né, a gente vai ter a guerra do Irã-Iraque, né, e depois vai ter uma invasão dos Estados Unidos ao Iraque após o ano de 2001, 2002, que foi quando teve a queda das Torres Gêmeas, né? Enfim, então até hoje ali é uma região cobiçada, porque é uma região que tem reservas de petróleo gigantescas e que outros países não têm, como os Estados Unidos não têm, como a Inglaterra não tem, como a França não tem. É por isso que essas grandes potências, elas voltam os seus olhos para o Oriente Médio. Bom, a aula está finalizando, certo? Eu vou depois, na próxima aula, a gente vai entrar na questão da Mesopotâmia, que é onde é o atual Iraque, e aí a gente vai falar um pouco especificamente da Mesopotâmia, tá certo? Forte abraço a todos, vou mandar vídeo complementar via WhatsApp, né? Agora eu vou fazer isso no dia 6/7 de 2020, quando essa aula aqui será cobrada, tá ok? Estou apenas gravando para que fique disponibilizada lá no canal e que vocês tenham acesso a elas
quando vocês quiserem e achar melhor, tá certo? Forte abraço a todos, Deus abençoe, fiquem na paz.